Começa agora mais uma dose do podcast Vida Louca Mente Sã. Eu sou Rebeca Vilela, psicóloga, psicanalista, e aqui no Estúdio Leste, que eu convido você a conhecer, também muita gente me pergunta onde eu gravo o podcast, é aqui no Estúdio Leste, em Belo Horizonte, e o perfil do Instagram está aí na descrição do vídeo, dá uma olhadinha lá. Aqui eu converso sobre viver. Isso inclui uma rotina prática, né, que é regulada pela marcação das horas, inclui escolhas e possibilidades, inclui também uma outra cena, que é a do sonho, da falta, do desejo, inclui lidar com as limitações e com a finitude também. Há algumas semanas eu tive uma conversa inspiradora aqui sobre envelhecer. Uma conversa sobre viver o hoje. E eu te convido a ir lá no canal também para procurar esse vídeo. Aproveita e se inscreve no canal, procura dar uma olhada nos outros vídeos para você se inspirar também e vem comigo para essa conversa. Eu quero saber de você também, como você caminha nessa corda bamba que é a vida acontecendo. Hoje eu estou aqui com uma querida, Priscila. Eu fico até emocionada de falar da Priscila, porque é uma pessoa que cuida de pessoas, né? E eu tenho a alegria de testemunhar isso há muitos anos. Nós temos em comum pessoas que a gente ama muito, né? Então, eu aproveito aqui para mandar um beijo para a Dani, minha prima, e para o Jota. E eu me apaixonei pela Priscila, foi a partir da relação dela com os dois, com vocês dois. E, claro, com o nosso querido Gui também. E eu acho que eu posso falar de você, Priscila, que você usa também a odontologia para esse cuidado que é amplo. Exatamente. Né? E de uma forma que eu vejo assim, tanto que seus pacientes viram seus amigos, os amigos viram pacientes, que é o meu caso. Isso. Né? E isso que me despertou, assim, também essa visão do cuidado integral. Né, que é uma visão de enxergar a pessoa e o bem-estar da pessoa de uma maneira muito mais ampla. E me surpreendeu a amplitude da odontologia, onde ela pode chegar quando a gente pensa em saúde. Foi até difícil definir o tema aqui, né? A gente vai começar por onde? Isso. Então, eu acho que essa é uma primeira conversa de muitas. Aí quero agradecer muito a você, a Flávia. Quero pedir para você, Priscila, começar se apresentando e para apresentar a Flávia também, aí ela já faz o gancho. Ok. Eu sou Priscila, me formei em odontologia há 21 anos e desde quando eu estava na faculdade eu já percebia que o tratar um paciente no âmbito da odontologia e além do dente, além daquela queixa que o paciente chegava para mim, porque muitas vezes a gente observava que tinham outros fatores, outras pontas que eu precisava amarrar para conseguir fazer aquele planejamento dar certo. Né? A gente observa que muitas vezes a gente foca na consequência sem procurar a causa. Então, eu acho que a falha de tratamentos muitas vezes está nisso. Então, formei na Universidade de Itaúna, já saí de lá muito animada e, na época, eu já tinha essa visão de olhar o paciente como um todo. Então, na época, eu fui chamada de maluca, de querer fazer especializações de várias áreas, porque eu entendia que eu ser especialista numa coisa, eu não ia amarrar essas muito pontas limitado. que eu já via soltas na época. Então, tive o prazer, antes de formar, de fazer um estágio na Bucomaxilo, no João 23, onde lá eu estagiei na área específica da odonto e passava a noite inteira atrás dos médicos, enquanto eles corriam leitos, para eu entender como aqueles pacientes estavam ali, o porquê que estavam, muitas vezes estavam ali tratando uma infecção que não sabia. E naquela época não tinha tanta assistência odontológica dentro dos hospitais. Então, às vezes, era até de início odontológico e se procuravam as consequências sem saber que tinha começado lá num dente infeccionado e tudo. Então, nisso me formei, me especializei em periodontia, em implantodontia, em prótese, DTM, que é disfunção temporomandibular, que hoje... Nesse mundo estressado aí, eu falo que se não tem ninguém que está aí estressado ou ansioso, é mentiroso, porque hoje não tem quem não tenha alguma dessas situações. Então, e assim fui seguindo, aprofundando e
tratando com muito carinho, com muito acolhimento cada um que passa na clínica e com isso tendo uma vivência, como eu atuo e o que de retorno eu tenho nesse paciente como um todo. Sim. E aí, trabalho lindo. junto comigo, eu sempre preciso de trabalhar em equipe. Não tem como eu trabalhar na boca sem trabalhar a parte muscular, ligamentar, articular. E por isso a gente recebe aqui a Flávia, que cuida comigo de alguns pacientes e também cuida de mim, cuida do meu tio com muito amor. Ai, que ótimo. E é uma pessoa com um grande conhecimento e uma visão também muito integral do ser humano e do paciente. Eu agradeço, né, a apresentação, né, a oportunidade também de estar aqui com vocês. Eu sou fisioterapeuta, formada há 20 anos, eu formei na Universidade de Caratinga. Desde o início, né, eu já tinha escolhido essa profissão e sabia que eu queria trabalhar com o paciente idoso, porque eu sempre via que o cuidado do idoso ele tinha que ser um cuidado integral. E no início a gente sempre pensava que isso era mais voltado para a gerontologia. E hoje a gente sabe que não, né? Que o indivíduo como um todo ele precisa ser trabalhado, e não só o indivíduo idoso, né? Eu trabalho atualmente com a área de reabilitação do idoso, também com os pacientes neurológicos, né? Fiz o mestrado em doenças crônico-degenerativas e atualmente eu estou no doutorado na UFMG em ciências da reabilitação. Né? Mas a gente sabe que o mais importante da profissão é a gente amar aquilo que a gente faz. Com certeza. Né? É saber que a gente precisa de promover a saúde do indivíduo. Né? E para isso a gente precisa de trabalhar a interdisciplinaridade. Muito. Que é cada profissional, ele não pode trabalhar de forma individual, né? Ele precisa de trabalhar integrado. Então, hoje a gente tem uma grande diferença entre interdisciplinaridade e multidisciplinaridade, né? Isso é que, importante. na verdade, o profissional, ele tem que trabalhar de forma integrada, não cada um fazendo a sua parte, que é o que a gente chama de interdisciplinaridade, né? Então, eu sou dentista, eu sou fisioterapeuta, mas eu trabalho junto com meus colegas para promover a saúde do indivíduo. Né? Na multidisciplinaridade, cada um faz a sua parte, mas a gente não tem aquela relação profissional. Integração. Né? O trabalho interdisciplinar, que eu acho muito legal, é porque eu, às vezes, eu não vou tratar, eu não vou conduzir o tratamento fisioterápico, mas eu preciso, ao te receber lá, diagnosticar ou pontuar para eu te encaminhar e já passar. E a mesma coisa ela, quando vê que é alguma questão, né, que a gente... Então, isso é importante, aonde eu atuo, que são os círculos que a gente vê até muito informativos, aonde é o foco e aonde a gente se... Uma interseção. Exatamente. Saber que os Conecta. profissionais, eles não têm que trabalhar de forma separadas, né? Mas sempre em conjunto. Gente, e é comum a gente ver isso, né? Em algumas especialidades médicas, por exemplo, então é um que passa um medicamento para dor de cabeça, o outro para dor na coluna, o outro para dor no quadril, e e esses medicamentos interagem, né? Um interfere no outro. Quando os profissionais conversam, né? Então, isso tudo mais fácil. O paciente, ele tem uma promoção da saúde. É importante. Eu recebo no tratamento do bruxismo, por exemplo, eu recebo muito pacientes que estão em uso de fármacos para tratar a ansiedade e estão apertando dentes. E, às vezes, o efeito colateral desse fármaco é o apertamento e o bruxismo. Então, eu preciso ter essa conexão com o médico, o psiquiatra que está trabalhando para eu conseguir mudar esse fármaco para o meu trabalho acontecer. Flavinha, da mesma forma, a gente tem isso na físio também, né? O paciente que usa uma medicação para ansiedade, para depressão e altera o equilíbrio. Então, assim, o que a gente pode fazer dentro desse contexto para melhorar? E não ficar brigando, né? Exatamente. Brigando assim, um tentando atuar de uma maneira e o outro de outra, né? E ficar ali. Acho que não é mais o tempo disso, né? A gente precisa mesmo trabalhar em conjunto. Mais ampla. Conjunto pelo bem maior que é o nosso paciente, né? A gente não está ali para um sobressair ou um ser mais herói daquele paciente. Né? A gente precisa... Eu, semana passada, recebi um paciente idoso de 87 anos, um paciente ativo, que cuida da esposa, que já teve um AVC,
E eu percebi que o cognitivo dele estava todo alterado. E eu falei, alguma coisa aconteceu. Alteração na medicação. E eu percebia muita interferência do equilíbrio desse paciente. Sim. Liguei para os filhos, falei, olha, eu não posso mexer na medicação, mas temos que entrar em contato. No dia seguinte, me ligaram que ele sofreu uma queda. Ah, tá. Então, Né? um paciente Então, com assim, cognitivo alterado é um paciente que tem uma grande chance de queda. Sim. Né? Então, se ele não tem um acompanhamento, né, da família ou do profissional que acompanha, a chance dele evoluir para uma queda é muito grande. E aí, no idoso, a gente ainda pensa, quando o cognitivo está alterado, questões de hidratação, alimentação, que para o idoso o impacto disso é muito rápido, em 24, 48 horas. Até da polifarmácia, né? Que Exatamente. é um outro grande problema também, né? Do cognitivo alterado. Muitos medicamentos, cada um para uma coisa, na hora que eles interagem. Pois é, Às vezes exatamente. não é nem uma coisa de cunho neurológico, é uma tipo Sim, um farmacológico. sim, exatamente. Um Tem que efeito- ter alguém administrando isso tudo aí, Exatamente. né? Né? Integrando, tendo esse olhar mais amplo, né? E do vocês, paciente. por exemplo, dentro da psicanálise, é muito importante a gente trabalhar junto. Eu já tive pacientes que no tratamento do bruxismo, até com físio, não evoluíam. Até um dia que um chegou e se abriu comigo de uma situação muito particular, de uma Sim. vivência familiar muito pesada. E aí eu perguntei para ele, você já falou isso para quem ele acompanha? Não, não falei porque foi a primeira vez. Então eu falei, então eu preciso desse telefone, porque a gente vai ter que compartilhar, porque a ponta solta do tratamento tá nisso. Ai, gente, é muito bacana, é muito legal e gostoso estar falando aqui com vocês sobre isso, porque, olha, gente, a pessoa vai ali às vezes para cuidar de uma cárie, para cuidar de, você está falando de um apertamento, Mas de a uma coisa marca da FIS e o nosso equipamento são de vans também. de com certeza. Talvez com a boca aberta ali, mas De dá qualquer pelo jeito, menos vocês dá um querem jeito de comunicar falar. com a gente. Pelo Dá um menos a jeito de gente falar. começa o divã. E eu quero só fazer um parênteses aqui, que eu sou muito apaixonada pela sua profissão também, pela fisioterapia, e eu vi a minha avó já há alguns anos, ela já é falecida, mas há alguns anos, ela tinha 92 anos e fraturou bacia e fêmur e voltou a andar. Ela tinha muita vontade de viver, era uma coisa linda. É isso. Mas foi o trabalho da fisioterapia também que viabilizou que esse desejo dela pela vida fosse possível ali. E foi uma relação muito linda com o fisioterapeuta dela também. Eu acho que a fisioterapia ela tem uma grande importância na vida do paciente, porque a gente convive com o paciente mais tempo, Sim, né? Então, sim. acho que dentro dos profissionais que atuam, talvez o fisioterapeuta seja o profissional que está mais de perto do paciente. E acho que especialmente né? esse paciente idoso, que Sim, precisa desse sim, acompanhamento mais exatamente. sistemático. Porque né? se a gente pensar, uma sessão de fisioterapia, pelo menos uma vez por semana você vai encontrar com o paciente. Sim. Às vezes E no na médico, casa, ele muitas vai... vezes na casa dele, Você nesses entra, né, no casos. domicílio, você Se acompanha o que o envolve. paciente vive, né, no contexto familiar. Então, querendo ou não, você participa de coisas que Sim. vão muito além do seu Conhece a tratamento. família, conhece as situações Isso é ali muito iniciadas. importante. Hoje a gente tem lá na clínica Queria que você falasse disso, que eu a acho fantástico. atenção também. domiciliar, onde Sim. hoje a gente tem um equipamento, eu posso depois disponibilizar algumas imagens, se você Joia. quiser, um equipamento que eu consigo atender em domicílio, ou nas casas de longa permanência, ou no hospital, ou num sítio que aquele idoso tiver em companhia idoso, ou qualquer outro paciente que tiver com essa limitação de mobilidade. E o mais importante, que eu acho que a Flavinha percebe na físio e o que a gente vem percebendo, a gente entender o contexto daquele paciente no Sim. núcleo familiar e com quem toma conta dele, que pode ser A um rede de cuidador, apoio. isso, né? porque a gente observa que algumas coisas que a gente propõe dentro do consultório, na hora que a gente conhece a realidade, Sim. não é, Porque não não tem é como ele possível. aplicar. Na maioria das vezes a gente vê que com o idoso a atenção domiciliar ela funciona muito mais. Por quê? Porque a gente conhece de perto como que é a rotina daquele Sim. paciente. Vocês vão adequando, então, Exatamente. essa... Até adaptação ambiental, né? O que ele tem de barreiras dentro do próprio domicílio. Então, a atenção domiciliar ela é importante dentro do contexto Muitas do idoso. vezes, o familiar que cuida, que tem todo o amor, que a gente fala, olha, se você não consegue fazer sua higiene oral, ou às vezes um alongamento, um exercício, a gente transfere essa responsabilidade para ele, Sim. mas ele está ali
que muitas vezes ele deixou na clínica e vai buscar, ele não consegue. Sim. Então, com a nossa ida domiciliar e o nosso acompanhamento, a gente vê e consegue acolher essa pessoa também. Sim. Seja ele um profissional, um cuidador, ou seja um familiar, que muitas vezes é taxado, não fez porque não quer, não, é porque não sabe. É porque, então, quando explica e toma o conhecimento, torna-se uma ação fácil. Isso. Que aí Sim. ele não vai. E a gente vendo também o paciente executando dentro do domicílio, a gente vê quais as dificuldades que ele tem, né? Até para higiene oral, para vestir uma roupa, para locomover dentro da própria casa, e a gente consegue adaptar isso de uma forma muito mais tranquila do que eu orientar dentro do consultório sem saber o contexto que ele vive. Ótimo. No caso do idoso, teve até há muitos anos atrás, teve uma novela que eu nunca me esqueci disso, onde eles fazem uma dinâmica com alunos de escola e colocam uma tela para diminuir um pouco a visão, uma luva para diminuir um pouco o tato, porque essa percepção espacial, essa percepção do toque, então muitas vezes a pega de uma escova. Então a gente tem que arrumar alternativas para fazer com que ele, quando possível, ele tenha essa autonomia, porque eles ficam muito felizes. Né? E eu falo assim, desde quem não tem perda cognitiva, mas às vezes tem a limitação e a gente insiste, treina, isso para eles é uma alegria de viver. Sim. Porque ele estava 100% dependente, a Flavia. E isso é uma aposta na vida, né? Porque a gente vê, é muito comum, sim, né? Ir deixando aquele idoso ali de lado, como se já não fosse possível fazer mais nada. E não está enxergando bem, é porque é da idade, não consegue se alimentar bem porque é da idade. E muitas vezes não, e na né? verdade não é, às Alguma vezes não coisa é da dá para idade, fazer. né? Às vezes a gente tem que adaptar, que é aquela barreira da Às idade. vezes é porque vai sendo deixado, vai atrofiando o bebê para ele ter a pega na colher, para a gente, quanto que a gente treina e quanto que a gente deixa fazer bagunça até que ele aprendeu. Né? Então, assim... Hoje, eu acho que a gente tem muito recurso para isso, né? Se a gente pensar, por exemplo, uma área que eu atuo muito, que é a área do paciente com doença de Parkinson, que tem muitas limitações para higiene, né? Para os cuidados, né? De vida diária. Por exemplo, uma escova elétrica, por exemplo, para esse paciente. Orais, né? E a gente, muito. junto, esse paciente que tem essa limitação, ele não pode, de 6 em 6 meses fazer uma limpeza. Vamos personalizar o cuidado para cada paciente, né? Dentro da sua realidade. Eu acho que essa percepção, isso é o acolhimento. A gente entender que cada um de 80 anos vai ter a sua realidade, cada um de 60, às vezes tem aquele que emocionalmente tem 50 e poucos anos, mas emocionalmente está tão retraído que ele está com mais limitação do que um outro, o de idade biológica de 80. Então, a gente tem que pensar que a expectativa de vida tem crescido, né? Muito. Então, Belo a gente Horizonte, precisa... inclusive, saiu aí as reportagens, né? Que a perspectiva é que Belo Horizonte tem um dos maiores números de idosos do Brasil. Saiu essa semana passada. A gente precisa de adaptar esses cuidados para a autonomia, essa né? atuação de vocês, né? Porque não me parece muito comum, assim, não é em todo lugar que a gente na verdade, tem encontra crescido muito. Né? Essa atenção individualizada tem crescido muito. Sim. A atenção domiciliar, trabalhando junto, físio, odonto e tudo. Na maioria dos home cares tem a físio, tem a fono, mas nem todos têm a odontologia. É verdade. Talvez, vou perguntar para vocês, talvez vocês saibam se isso chega no serviço público, né? Que eu acho que nos postos de saúde tem até um pouco essa visão também, não é? Com o médico da família. Na verdade, o médico, a equipe do médico da família hoje, são raros os municípios que têm a atenção domiciliar dentro desse propósito. Então, até eu estou com um projeto agora onde eu vou aplicar aos pequenos municípios, porque muitas vezes para o município é um custo muito alto ele pegar aquele paciente, pôr num carro, levar, e muitas vezes é uma coisa que consegue se resolver em casa, uma vez que aquela equipe já está deslocando. Né? A gente pega, às vezes, em locais mais distantes, vilas distantes, população ribeirinha, né? Então, isso é um trabalho que a gente quer levar e que é viável. Dentro da fisioterapia já existe atenção domiciliar, mas não
de intervenção, né? A gente tem Tá. uma avaliação do paciente no domicílio e as orientações. Tá. Assim como nos planos de saúde também, a gente são raros os que têm a intervenção do Sim. fisioterapeuta, né, semanal. A maioria é mesmo na questão da autogestão, Tá. da orientação Ensina os mesmo. exercícios, né? Isso, Para a pessoa exatamente. fazer em casa. Mas esse acompanhamento mesmo, ele é Hoje particular. tem se trabalhado Direto. muito com autogestão, né? Que você ensina o paciente e você faz uma supervisão para ver se ele tem uma adesão daquele programa. Entendi. Né? Sim. Mas eu penso que ainda não é uma forma tão eficaz de trabalhar Exato. Não do é que uma simples, atenção né? direcionada, Claro, né? claro. Então, é muito diferente a adesão desse paciente quando você tem um profissional ali semanal, É né, muito acompanhando. diferente. E aí Sem a gente dúvida. coloca aquelas metas, que é como se fosse um coaching ali para ele, É. e ele chega na semana seguinte, porque se não tem a semana seguinte para apresentar a evolução, eu posso enrolar. Né? Igual o Sim. regime, a gente vai começar a segunda. Isso né? de um modo geral, né? Eu acho que o ser humano ele precisa de uma certa cobrança, né? Para Para funcionar. poder funcionar. É. A gente não tem essa disciplina toda de autogestão, né? Não A gente tem, precisa não tem. É muito. Precisa. um Não, tem que ter acompanhamento. esse acompanhamento Tem que mesmo. ter, e aí E a eu gente, suponho que cada com um. o acompanhamento, a gente vê muito essa reinserção do idoso na vida social, familiar. Sim. Né? A melhora do emocional, porque muitas vezes fala, papai não conversa mais, a gente encontra, ele fica só ali no cantinho, mas é porque se ele fala, a prótese vai balançar, ele tá com vergonha. Ou muitas vezes, se ele mastiga, a musculatura aqui dele fica toda doendo. Então ele não vai comer o churrasco, ele prefere nem ir pro churrasco. Prefere ficar E se quietinho. a gente pensar, né, que a parte odontológica é tão importante para a parte emocional da pessoa, né? Um idoso, por exemplo, que não tem um dente, ele não quer ter um convívio social, na maioria das vezes. Porque ele já está lidando com tantas perdas. Né? A história dele nesta fase já é de perda. É o amigo que morreu, o irmão que morreu, né? Ele não trabalha mais, um colega de trabalho que mudou e ele não encontra mais. Então, mais a perda do dente, mais a perda da condição de mastigar, ou tá com dor, e muitas vezes a gente sabe que eles não querem reclamar. Né? Porque fala, eu nem falei com a minha filha, porque senão eu fico sendo o que reclama de tudo. E aí Tá dando isso trabalho. vai somando. Eu já não mastigo E se a bem, gente né? pensar também, né, indo um pouco além, a falta da prótese, ela interfere até na questão de trabalho respiratório na área da fisioterapia. O que eu posso trabalhar com esse paciente se ele tem o dente ou se ele não tem o dente? Né? Na parte da deglutição também, os pacientes que não têm o dente ali para poder mastigar, então já começa a alimentação de uma forma alterada, Aí a com risco absorção de maior. vitaminas, e aí cai vitamina D, que piora a absorção de cálcio, que fica mais suscetível à fratura, e aí... Então, olha como que ações simples de ter Pode uma evitar, atenção, né? um desdobramento. E a maioria das vezes as pessoas pensam que o dente não é tão... estética, né? É só estética e não é só Exato. estética, né? Até para questão de função mesmo, de mastigação, de deglutição, tudo isso vai interferir. Então eu queria aproveitar e fazer um link aí com isso, Flávia, porque a gente separou então aqui um tema, né? A gente achei interessante, adorei, queria continuar nessa conversa aí desse cuidado tão especial, e tenho certeza que vocês também, assim, influenciam as famílias, né, a esse cuidado, porque muitas vezes esse pai que está ali quietinho é porque ninguém foi lá também conversar com ele, né? Não é só por outras questões. Então, acho que esse olhar de vocês para um cuidado de uma pessoa que está viva, né, que tem muitas possibilidades, pode não ter as mesmas que nós temos hoje, mas tem muitas possibilidades, né, o que vocês estão mostrando aqui. Então, acho isso muito bacana. Às vezes, eles contam pra gente alguma coisa do filho, do neto, que ele nem reportou a eles. Então, eles vão na consulta e falam, olha, seu pai me contou. E seu filho passou em medicina aí. É mesmo? O papai te contou? Olha, então, ali você já restabeleceu um vínculo e entre eles. É muito legal, gente. É lindo demais. Aí a gente separou, então, uma questãozinha aqui, né? Você ficou emocionada. É legal Coisa demais, linda. É bonita. É assim. muito lindo a gente receber mensagens, assim. Às vezes, eu vejo que ele tá sem conversar e eu falo assim, gente, como eu vou colocar... O filho leva lá para mim, vamos fazer implante. Então, ele tá assim, ó, não tem nem
um dente ou tem a prótese que está machucando e ele tira ela. Então, essa distância do paciente está assim, que é o velhinho desdentado mesmo. Sim. E aí eu pego aquilo ali, estiro aquela musculatura ali, aquele ligamento, põe uma prótese sobre implante nele. Ele só vai rir, ele não faz mais nada com aquilo. Tá tudo doendo, mas ele não pode reclamar. Sim. E aí, foi aí que eu peguei. Eu falei, gente, para eu fazer a prótese no senhor, antes de eu fazer, que música que o senhor gosta? Então, o senhor vai decorar essa música e vai pedir alguém da sua casa para te filmar, para poder me mandar. E agora outra música. Agora vamos fazer vídeos engraçados. Você vai fazer para mim lá, 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 careta e tudo. Por quê? Para pôr aquilo que estava parado. Sim. E aí eu recebo, Pri, olha que ele tá tomando banho cantando. Papai Olha. não fazia. Então, assim, isso daí, a gente chora de emoção. Sim. De verdade. É maravilhoso. E eu vejo lá, gente, essa mulher, eu falo porque eu vejo lá na clínica, ela cuidando de cada um que vai sair de lá, como é que vai embora para casa, se vai pegar um Uber, se alguém tem que descer e colocar. Exatamente. Então, é um olhar, É um né? olhar. É o querer bem. E um olhar que todos nós, não é só o idoso. Quem que não gosta de ser visto sim, assim? Quem não gosta de ser cuidado, Ser né? cuidado. Ai, muito bom. Então, a gente separou aqui, vocês vão explicar para a gente que eu aprendi com vocês agora, o que é o tal do DTM, e eu sei que é algo que fui olhar um pouquinho, que é uma disfunção, né, que traz incômodos que podem ser mínimos ou podem ser muito graves, né, dores. Então, eu notei aqui, ó, dor de cabeça, dor durante a mastigação, né, esse bruxismo, zumbido no ouvido. Sim. Que esse me surpreendeu também. E claro que isso traz muitos prejuízos, né? Dores cervicais, que você já falou. Então, eu queria que a gente entrasse um pouquinho nisso, explicar que negócio é esse. Pode entrar aí na parte da física. Que não é só uma questão do idoso, né? Não, a gente está focando daí aqui muito acomete desde o vestibulando. Sim, né? Quem São está os nesse mundão campeões. aí que você falou, né? Nesse mundo ansiogênico que a gente está Exato. vivendo nele. Então, o que é o DTM? Eu vou começar explicando um pouquinho como que eu conheci a Priscila, né? Ai, que ótimo, adoro. Eu conheci a Priscila através de um tio, né, que eu acompanho na fisioterapia. E aí a gente foi conversando e surgiu a minha questão, que era uma alteração da ATM, né, o bruxismo, né, que eu queria tratar. E aí a gente foi conversando, eu fiz um primeiro, né, acompanhamento com ela, e a gente viu que realmente era necessário esse acompanhamento da físio com a parte da odontologia, que não adianta só eu fazer um ajuste oclusal e não trabalhar a parte muscular desse paciente. Então, às vezes, uma queixa de cefaleia, uma cefaleia tensional, ela está relacionada com um bruxismo, ou ela está relacionada com uma dor mesmo cervical, né? Então, é importante o paciente não só ter atenção do dentista, né? Mas também um acompanhamento do fisioterapeuta para a gente integrar essas áreas e trazer uma promoção da saúde desse indivíduo. Né? Então, não adianta que esse paciente faça uma ótima prótese, ele, né, faça um implante adequado e ele continue sentindo dor. Porque pensa, a língua da gente é uma musculatura, um paciente que está com uma falha ou desdentado, ela está lá, folgadona. Então, eu coloco uma barreira. Claro que aquilo vai interferir na minha deglutição, na minha fala. Eu levanto isso daqui, que tava aquela boquinha. Como que essa musculatura, eu falo muito para os meus pacientes, a questão da coluna. Eu vivo assim, eu não posso chegar no outro dia e fazer assim, que eu vou morrer de dor na musculatura. Eu tenho que fortalecer. O acompanha, né? Né? Mas por causa do joelho, o que que fala? Se não fortalecer a musculatura, o joelho não vai dar certo. Aqui é uma articulação, como todas que temos no corpo, com um agravante. O ombro, o cotovelo, se eu machucar o direito, eu imobilizo e movimento. Aqui. A mandíbula eu não abro meia boca. Então, se uma está sofrendo, exatamente, a outra está pagando o pato sem direito a reclamar. Tem que fazer a função das duas. Pesado. E na Flavinha, mesmo ela sendo fisioterapeuta, ela falava comigo, Pri, eu massageio, eu faço, mas eu não melhoro. Por quê? Tinha a demanda oclusal, traduzindo, a forma que o nosso dente encaixa. Então, muitas vezes, eu usei um aparelho, aquele dente tocava assim, o aparelho melhorou a posição, mas ali começou a tocar uma área que tem um volumezinho maior. Então, é como se eu criasse um micro quebra-mola.
Toda hora que eu vou engolir, toda hora que eu vou mastigar, essa articulação está fazendo um movimento que não foi feito para ela fazer. Sim. Então, a gente faz o ajuste oclusal, que é um alinhamento e balanceamento. Carro, quando está desalinhado, não gasta um pneu mais do que o outro. A boca da gente é assim. Então, a gente tem dentes que tem que tocar quando eu vou engolir, tem dentes que tem que tocar quando eu vou mastigar, e tem dentes que não tem que tocar. Tá. E se eles estiverem tocando nesse meio tempo, a articulação e a musculatura vão estar pagando. E isso, então, é o uso de aparelho? Aí são várias Que vai- linhas. A gente não faz o necessariamente. ajuste, que pode ser pequenos desgastes, pequenos acréscimos. Ok. Pode ser o aparelho e depois o ajuste. Tem casos que só o exercício, porque tem casos que posturar o paciente para, joga a mandíbula para frente. Né? A postura da gente, às vezes, vou estudar, faço isso. Ó. Então, passo o dia inteiro com a minha boca torta. Durmo com as duas mãos. Aperta o dente a noite toda, né? Às vezes precisa da placa. Isso de é uma coisa relaxamento. muito importante dentro da DTM, disfunção temporomandibular e do bruxismo e do apertamento. Placa de bruxismo não é tratamento, ele vai ser uma forma de evitar o desgaste do dente. Sim. Então, a gente aqui, ó, isso aqui é uma plaquinha rígida, vou tirar ela aqui para vocês, e aqui, vê se consegue soltar ali para mim, Flávia. Então, o que a gente precisa entender nesse paciente de bruxismo? Priscila, eu não aperto o dente dormindo. O bruxismo é o... apertamento ou cisalhamento. Hoje, pela classificação, tudo virou bruxismo. Independente, não consegue não. Deixa eu tentar. Então, a gente precisa entender o seguinte, que eu só preciso usar a placa se o meu apertamento for dormindo. Sim. Porque Priscila, enquanto paciente, eu não aperto dente dormindo. Foquei a atenção no estudo, ou estou muito tempo no celular, na hora que eu vejo, eu estou apertando. Tem paciente que trabalha viajando e é na estrada. Então, para que eu vou fazer uma placa para ele dormir? Então, aí entra a físio, trabalhar a consciência corporal. Porque eu aperto diante de uma emoção, né? Me preparei para a guerra. Trigger, né? E aí, ela é que vai me ajudar nisso. Porque eu preciso fazer o paciente entender que eu vou continuar tendo sofrimento, brigando com o marido, tendo problema, pressão de trabalho. Mas quando eu apertar, eu tenho que perceber que eu estou apertando. E a gente hoje tem área dentro da físio, né, que trabalha essa área só de bruxismo, de alterações mesmo temporomandibulares. Então, é importante saber, né, para qual profissional que eu vou indicar, né? Sim. Que não é fisioterapia geral, Posso te confessar uma coisa? Que eu pensaria aí no fono. Não é ao fono. invés da físio. Tem o trabalho da A fono, que né? também, às vezes, é super necessário. Mas tem a físio que trabalha essa área também. Então, na verdade, o ideal é o físio e depois... Porque muitas vezes a cervical, quando está alterada, esse ossinho que a gente tem aqui fica fora de posição. Aí a deglutição... e fora que a musculatura também, né? Tem uma Frouxa. sobrecarga, às vezes está fraca. Então, tem exercícios que ajudam O paciente a que posicionar ronca melhor. muitas vezes. Olha só. É a flacidez, nem sempre é uma situação de operar, de tirar a campainha, né? Que tem esse procedimento muitas vezes. É uma frouxidão mesmo, falta de exercício. E às vezes também aprender a relaxar, né? Como é que eu faço para relaxar essa cervical ou essa região da boca? O que eu faço de exercício para ajudar? Gente, eu falo que tinha que ter fisioterapia na escola, igual a gente tem educação física, porque a gente não sabe andar direito, a gente não levanta direito, não é verdade? Acho que tinha Onde que ter um coloca o pronto-socorro peso. fisioterapia. Eu Não, Fica a dica. Mas então, porque são intervenções que, num primeiro momento, são simples, né? Vocês estão falando aqui quantas vezes vocês citaram postura, gente. Postura. Né? E a gente tem que pegar muito essa sua questão, porque isso tudo que a gente está falando tem a questão do emocional. Né? O isolamento social com isso aqui na mão hoje em dia, a postura que a gente fica no celular é aqui, ó. Então, a cervical toda alterada, minha mandíbula fora de posição. E aí eu vou querer tratar isso sem devolver esse indivíduo para o convívio social, para ele sair da tela. Eu não vou conseguir, porque ele vai ficar uma hora com a gente. Se a gente pensar... E 23 horas nisso. Pós-pandemia, como que as dores musculares aumentaram? Quanto que as alterações posturais aumentaram? Porque as pessoas estão passando o tanto de home office que a gente tem hoje. Aí não tanto tem de gente que só questão fica, não tem uma adaptação, não tem. né? Ergonômica, não é que fala? Não tem nada de ergonomia em
casa, né? Porque quem é que vai adaptar a casa para O trabalhar? próprio uso da máscara, eu identifiquei nos meus pacientes que quando a gente estava usando máscara o tempo todo e o nariz entope, a gente projeta a mandíbula para frente para melhorar a respiração pela Para boca. compensar. Então, eu ficava de máscara o dia inteiro. Olha isso. Então, ali já houve uma mudança. Mas no computador, então, assim, Socorro. Então, mas como é que eu vou Agora- tratar hoje, pensando depois pandemia? Houve uma mudança significativa. Uma postura coisa e que me emoção. chamou atenção também é que eu acho que antes da pandemia, os idosos também não usavam o celular da mesma forma que eles estão Usam usando hoje. demais. Como que hoje eles estão é. usando? E como não tinha essa prática, gente, quantas alterações estão surgindo E aí tem em menos função ainda, muitas disso? vezes, menos ainda esse fortalecimento, Não, né? fica o Mais tempo todo suscetível com à projeção da lesão. cabeça, né? Sim. E o ombro Rotação tensionar, interna de ombro e dor trapézio, dor cervical, né? Região de É. externo toda contraída. E a gente não percebe Não, isso, né? não. Não Só percebe. percebe quando Sabe a dor quando vem, eu né? vi a Priscila lá, falou comigo assim, baixa um aplicativo, tal, para ver se eu aperto O dele. De vez em desencosto. quando vai perguntar se você está apertando e tal. É. Eu fiquei até feliz que eu vi que eu nunca estava apertando os dentes, mas com a eu mente nunca. tá. Super. Me procure para mais dicas. Não é isso? Não gente, mesmo. agora eu falo, DJ Beca. É isso. A gente tá brincando aqui, né? As super poderosas, né? Tem uma Isso. ruiva, uma loura, uma morena. Mãe, Seus problemas acabaram. Nada disso. Mas cada um leva o sintoma para um lado, né? Exato, O meu tá por aí. É o Mas- órgão-alvo, né? Que a gente chama. É, Cada um Isso. usa alguma coisa para aliviar. Não é? Aliviar nada, né? Pois não é para causa dor, aliviar, né? é É a outra- forma de se é. preparar para a luta. É uma solução, né? Pode É. pensar sobre a solução para ter uma melhor, né? Então, às vezes, o bruxismo, esse apertamento é uma solução, é um compensamento, e tal, né? Temporária, É um compensar. Mas precisa ser. Só que o que eu notei com esse aplicativo, eu nunca tinha pensado sobre isso, eu nunca tinha prestado. Se eu aperto, se eu não consciência aperto. corporal. A questão da consciência. E você sabe que depois ele já não chama mais, mas vira e mexe, eu estou prestando atenção se eu estou apertando o dente ou não. Então, é possível essa conscientização. A gente pode ser Muito, treinado. Exato. Eu comecei a prestar muita atenção na postura aqui, vai que eu tô toda torta aí, né? Não E tô é? falando aqui que prestando atenção. É. Mas quantas vezes nos primeiros programas que falavam comigo, você tá toda torta, presta atenção na postura, senta direito e tal. Eu nem via, não sabia. É o jeito É que eu algo chego automático, sempre, né? automático. A gente não percebe. Então, esse trabalho é importante, Muito né? importante. Você falou A do DTM telefone, a é gente muito. ficar aqui. E a DTM no idoso, que as pessoas acham, né, antes não era levado isso em consideração, como se Sim. dor orofacial, bruxismo, apertamento fosse exclusivamente do jovem e do jovem adulto, ou do Sim. adulto até, né? Não, ela é uma realidade, Nossa. Então, ela é uma disfunção, uma dessa, disfunção, porque desse quando funcionamento alguma dessa coisa articulação. ali não está funcionando bem, a articulação vai começar a trabalhar fora do eixo dela, e aí ela vai Sobrecarga, pedir socorro para a musculatura e para o E ligamento. vai trazer todas essas consequências que a gente Sintomas, falou. Quais dor, são, é. então? Dor de Dor de cabeça, cabeça, zumbido, Zumbido, dores cefaleia, né? Dor cervicais, cervical. dores de cabeça, que aí a gente diferencia o paciente que fala, nossa senhora, acordo super bem, trabalho o dia inteiro, de noite estou pirado de dor de cabeça. Passou o dia apertado. tensionante. Nossa, ficou ótima, mas de manhã eu acordo que minha vontade é nem sair da cama. Passou a noite apertado. Tá. Né? Então, assim, esse apertamento, desgaste dos dentes, Sim. fratura de dentes, dentes diminuídos, isso tudo são sintomas e sinais Dessa disfunção. dessa disfunção. E a intervenção, então? Vai depender A intervenção, do eu sintoma? sempre converso que ela tem que amarrar essa parte fisioterápica da postura. A gente sabe que também pacientes com deficiências de vitaminas, minerais e tudo, esse corpo Sim. não vai funcionar. E às vezes a gente tem que encaminhar também, né, para uma psicologia, né, para terapia, e às vezes também para o médico para tratar Exato. com algum fármaco para ajudar, porque às vezes um relaxante muscular também Nem que seria seja algo sim, num período, né? Sim. ou né? até um ansiolítico, ou um A antidepressivo. polissonografia a gente faz lá na clínica também para a Sim. gente ver, porque às vezes o Ótimo. paciente, ele dorme, mas ele não aprofunda. Sim. Então, tem aquela um sono limpeza reparado. que a gente tem, que a gente sabe que é tanto fisiológica, de tirar o lixo Sim. de substâncias que foram acumulando, mas também a emocional, ela só acontece Sem numa dúvida. fase do sono. Uhum. Né? Então, a gente de novo, falando Fundamental. quantas áreas É, que a gente tem que amarrar.
porque senão fica o paciente com aquela sensação que não está dando certo, mas às vezes é uma pontinha que está solta. Se a gente pensar, todas as nossas articulações funcionam dessa forma, né? Se eu tenho se eu não consigo adequar o movimento, eu vou sobrecarregar Esse o nome é músculo. ótimo, né? Já a articulação, né? Já tá A gente É. sobrecarrega de alguma forma, a cervical. Uma Se eu tenho, independente. né? Ou eu vou sobrecarregar um lado, porque eu tô com dor, então eu vou usar mais o outro. Então, da mesma forma, isso vai acontecer na articulação temporomandibular. Sim. Então, normalmente, o paciente que chega com alguma questão dessa, ele tem esse conjunto Ele ou de vai ter dentes sintomas. desgastados, ou ele está relaxando. Já fui em tudo quanto é médico, minha dor de cabeça, já fiz Sim. exame, Falaram que era tomografia, enxaqueca. falaram que era enxaqueca, mas agora eu fui num otorrino, porque meu ouvido começou a ter um zumbido, e ele falou que não tem nada, que é para procurar um dentista. A gente já tem hoje os médicos que estão muito antenados nisso, e chega para a gente já assim, ó, não é nada de cunho psiquiátrico, Sim, nem neurológico. neurológico, nem nada, da Sim. E questão. hoje tem uma outra área da fisioterapia também que tem ajudado muito, que é a questão da osteopatia, né? Então, os ajustes Explica um aí pouquinho. Me articulares explica que aqui a precisam ser feitos. osteopatia. Porque às vezes não é só muscular, né? O problema não é só tendão. Às vezes você vai trabalhar músculo e não vai ter uma melhora do paciente. Sim. Então, às vezes você precisa do osteopata, como se diz, para colocar os parafusos, No tudo lugar. no lugar, né? Tá. Que é aquele como se fosse que estava falando adoro. grosseiramente. Então, a osteopatia tem nos ajudado muito, principalmente muito. nas dores cervicais, o paciente que não melhora, dor torácica, que às vezes os ajustes que o osteopata faz, você consegue trabalhar a musculatura e ter um resultado muito melhor com o paciente, muito mais Sim. rápido, Sim. né? Então, assim, eu sempre, quando eu avalio o paciente, que eu vejo que ele não tem uma resposta, tá demorando demais a ter uma resposta, eu encaminho para o osteopata fazer Tá. uma avaliação, né? Faz os ajustes e é um trabalho super rápido. Às vezes tem uma vértebra que está girada, É, então ela está tentando trabalhar, mas é uma má interessante. posição ali, ó. Que às vezes a gente sente assim no pescoço um ladinho mais alto do que Sim. o outro aqui atrás. Às vezes é uma vértebrazinha que está aqui, que pro equilíbrio, para essa articulação, ela é fundamental. necessário, porque vai Olha. sobrecarregar, igual, por exemplo, pessoas que têm torcicolo de repetição. Sim. Às vezes é necessário esses ajustes com o osteopata para a gente conseguir uma melhora desse paciente, Ótimo. né? Porque às vezes vai causar uma cefaleia ou vai causar uma sobrecarga mesmo da articulação da ATM, a articulação da Porque o boca, corpo para sempre isso. trabalha com a compensação. Se um não está Compensa. funcionando, É. quem está, né? A gente vê, a gente que é dentista, está trabalhando ali muito, dá dor no ombro, porque chega uma hora que o braço cansou, a gente faz isso com o ombro. Compensa de alguma forma. Compensa. Eu adorei a relação com o carro, né? É super. alinhamento. Se o pneu esvaziou de um lado, E aí a estrutura, o amortecedor de um lado vai. E é assim o nosso corpo. Né? Uma forma muito simplista de falar, mas é muito realista. Né? No idoso, por exemplo, eu brinco assim, uma expressão assim, que às vezes tem mania de ficar muxoxando. Sim. Fica com a boquinha. Sim. Então, por exemplo, como é que eu vou pôr uma placa num idoso que ela é macia? Eu vou superestimular isso. Sim. Então, a gente trabalha com a Tem uma- rígida, que ele vai sentir aquele toque, o cérebro vai falar, não, esse chicletinho aqui não tá agradável, não. Mas vai E aí parando. manda o comando para relaxar. Se é isso daqui, ó, aí eu tô super estimulando. Como é que Flavinha trabalha? Um músculo que tá Não assim tem o dia jeito. inteiro. Então, olha como E esse muxoxá aí, então ele é emocional? muitas vezes é porque até tá ocioso. Sim. Né, tá ali, e muitas vezes, porque essa distância que a gente tem aqui, que quem determina são os dentes, Sim. né, o Tá- exemplo que tá- eu dou para todo paciente, vai visitar o idoso da sua família que está sem a prótese, fica com aquela carinha toda achatada, a mandíbula lá na frente, Sim. o queixinho de bruxinha mesmo, né? Então, o cérebro fica ali querendo entender que altura que é aquela. Né? Ele fica ali querendo testar, Procura uma e eu tô posição. ansioso, procurando uma posição. Porque o nosso corpo também é inteligente. Opa, aqui não tá legal, deixa eu ver o que eu... Né? Então, a ausência da dentição Interfere vai demais. também Flavinha gerar tocou essa nesse ponto, disfunção. tanto que antes a gente tinha aquela visão, o idoso foi para o hospital tirar a prótese, pegar a prótese, pega para a família. Hoje a gente já tem equipes que mostram que isso
não é o ideal. Tá E longe quando de o ser. paciente volta da internação, e aí, o que você Como faz? é A que prótese não coloca? vai adaptar? Não vai adaptar, sem Vai ter que mexer contar tudo de novo. que a questão nutricional tá ali, ele já ficou de mandíbula torta, aí muitas vezes está sem a prótese, a família acha que nem tem que limpar tanto a boca, e aí tem uma pneumonia secundária aí, porque é aquela bactéria da boca. Então, assim... E fora que a Sim. comida tem que mudar, né? Por exemplo, se ele tá sem prótese, ele vai Vai mastigar como? Então, aí papinha, passa para pastoso. pastoso. Então, Aí o aí a intestino, musculatura vai o quê? Atrofiar. E aí, quando ele Sim. volta, como é que você adapta a prótese? Como é que você Tem que volta à voltar a comer o alimentação? churrasco em família. Pois é, não dá. E o prazer, né? O de idoso, comer. nada dá mais prazer a ele do que sentar na mesa com a família e poder dividir uma refeição. Ah, eu lembro do meu avô, quando ele já não era mais possível que ele comesse pão. Ou tem um espessante, né? Às vezes Tem. que precisa usar para o alimento e tal. Mas ele não. Aí o pão, o espessante, eu não lembro onde que ele espessante é pra colocava líquido. pro líquido, né? Colocava no Principalmente líquido. para água. E ele não podia comer pão. Gente, mas que tristeza. Tão simples, né? Só que não. Né? Exatamente. Um sofrimento A muito pergunta grande. geral de todo idoso que chega para reabilitar, ou toda pessoa que está, eu vou poder comer churrasco? Eu vou poder voltar a alimentar? Pois Né? é. Parece bobo, mas não, gente, é muito. Não é, né? Eu falo que muitas vezes a gente, eu não gosto de comer isso. Eu falo assim, algum problema tá ali. Porque assim, é uma coisa que se antes você via que a pessoa gostava, por que ela parou de gostar? E a gente não pensa porque o dente pra gente é algo, né, que é tão simples. Como que se fosse um acessório, né? Mas aí ele quando você fundamental. perde, e aí? Né? Ai, que Seu cartão de percebe o que é visita, né? isso. Como todo mundo fala, né? E aí vem todas essas questões, esses prejuízos, inclusive sociais, né? Você pensar que o psíquicos. ser humano é o único animal que mostra os dentes por alegria. Porque todos mostram Pra por guerra. raiva, para agredir. Então, pensa tirar isso da gente. Uma coisa Não. que Deus deu só pra gente. Eu faço rir Sim. pro meu filho que eu amo, pro meu neto. Sério. Daí, Sim. né? Sim. Claro Tem que que tem cuidar implicações psíquicas muito severas. Tem sim. Né? O rir com a mão na boca. Ou vai parar de rir, né? De sorrir. Pois é. certeza. Gente, o que mais vocês querem falar com a gente? Mostrar que é importante mostrar aí pra gente. O pessoal ficar atento, às vezes se tá com esses sintomas, né? O da enxaqueca, achei muito legal pontuar, porque enxaqueca é uma coisa de onde vem, para onde vai, do que se alimenta, que a gente ninguém descobre a origem disso. Eu né? acho que assim, é importante deixar, né, uma mensagem para as pessoas no sentido de que é importante que a gente procure um profissional que saiba trabalhar em equipe, né? Que saiba administrar melhor esse tratamento e direcionar para onde que o paciente precisa, né? Dentro da fisioterapia, a gente tem diversas áreas, né? Que a gente pode trabalhar com atenção ao idoso, né? Na área da odontologia, na área da neuro. Então, assim, toda a área a gente tem isso. Então, você precisa de procurar um profissional que saiba trabalhar dessa forma, né? Na forma da interdisciplinaridade, que hoje em dia é o que a gente tem, né, trabalhado. Que é esse profissional saber trabalhar em equipe, mas não individualizar o seu tratamento. Eu sei, eu faço sozinho. Não. Eu preciso de dividir igual na esse ortopedia, tratamento. não é? Que é o especialista na pontinha do dedinho. Hoje eu acho que até, né, não isso tá não assim tá tão... mais. né? Na verdade, assim, é saber mesmo dividir com outro profissional até onde eu vou, onde você pode me ajudar. Então, isso é Identifiquei importante. isso, então agora tá aí, identifiquei, faz a sua parte. Né? Agora, dentro da disfunção, do bruxismo, do apertamento, eu gosto de ensinar muito aos meus pacientes como se fosse um autoexame mesmo, sabe? E com manobras muito fáceis da gente observar em casa. Então, uma é essa questão da gente observar se eu acordo com dor de cabeça ou se no final do dia eu tenho dor de cabeça. Né? A gente consegue observar as mulheres, por exemplo, na TPM, não, 2 dias antes da menstruação eu vou inchar, eu vou isso. Então, são sinais que o nosso corpo dá, né? Outro sinal muito bacana que eu gosto de mostrar para o paciente é olhar a boca mesmo no espelho. Então, se eu tô com muita retração gengival, minha gengiva está baixa, ou a minha gengiva não está baixa, mas eu tô tendo muita sensibilidade, isso é um sinal que eu tô tendo apertamento e bruxismo. Por que a minha gengiva muda de posição? Porque vai ter dente que está batendo mais forte ali do que o outro. Então, a resposta do organismo. Então, retração gengival não é escovação
Ah, porque eu escovo muito forte. Não. Significa que esse sistema não está trabalhando. Tá. Então, igual tem um autoexame das mamas e tudo, Sim. afasta a sua bochecha, olha, porque aí E você os vai... pontos de dor também, né? Exato. Que às vezes o paciente mesmo, ele consegue palpar, né, tá. não a articulação, né, a musculatura, o masseter, Sim, né, perceber. essa região de temporal, e ele vai perceber que tem pontos ali de dor. Sim. Você aperta às vezes o ponto e a dor vai irradiar para algum Sim, lugar. sim. Então, a gente sabe que ali tem Isso, exatamente. uma Não é região. normal. Sim. Hoje eu atendi uma paciente que ela me contou uma história por vários neurologistas desde 2018 e ela me procurou porque ela falou que a neuro que atendeu ela falou comigo, minha filha, toca na sua cabeça. Você acha que é normal ter esse tanto de carocinho na cabeça? Musculatura, os olha. trigger points. Sim. Ficou tão tenso. Até o Então, couro cabeludo, né? exato, ela falou. É então. dolorido. Mas olha, passou por vários para ver um com essa visão Sim. mais integral, né? Uhum. E o que eu acho que vale muito a pena é o paciente entender que ele é individual. Essa questão da odontologia, de procure o seu dentista a cada 6 meses, isso a gente sabe historicamente que isso foi lançado há muitos anos atrás por uma campanha de marketing de um creme dental. Então, eu não posso falar que a Flávia, 6 meses, a Sim. Rebeca e outras pessoas. Eu tenho que o paciente, porque 6 meses que o paciente começou a ter uma retração, se ele fosse com um intervalo menor, eu Sim. conseguiria ter uma intervenção. Percebido. 6 meses é muito tempo, né? Então, quem tem que qualificar e quantificar isso é o profissional que te Sim. assiste. Então, a gente faz, uns precisam de limpeza mais rápido, outros, Tá. mesma coisa na fisioterapia. Quantas sessões vão ser por semana? Então, assim, cada paciente tem a sua demanda. Mas essa análise da sua boca em casa, né? Olha, minha gengiva de um lado tá normal, a outra tá descida. Claro que tem alguma coisa ali que não tá legal, né? Ah, minha dor de cabeça é por causa da menstruação, mas eu não passo o mês inteiro menstruada. Sim. Então, se eu tô tendo dor de cabeça e me entupindo de analgésico, então, vamos, né, ter essa atenção. O dentista sabe visualizar quando não é de causa odontológica e encaminhar para os profissionais competentes. Ótimo. Então, a gente tem ali um acesso muito fácil do seu dentista para você só ir vê-lo 2 vezes no ano. Pois é. Não, e é isso que eu tô falando, né? A gente pensar que o dentista cuida de cárie, né? Não fazer- isso e não como existe, até ver mesmo como porque que é. a gente nem vai ter cárie mais, É. né? O que a gente não deixa de ter são doenças de gengiva Sim, e doenças de cunho sim. articular. Aí, Não, a e às DTM. vezes um ponto, né? Como você falou no início, começou ali na boca, na saúde bucal, mas vai se expandir para outras áreas, como a gente está, né, E quem ressaltando tem aqui. idosos na família, que é mais difícil essa autoavaliação, e aí Fazer isso, seria é saber que existe essa atenção domiciliar, Sim. né? Que a gente pode ir explicar aos familiares, a equipe que cuida, com manobras muito simples, a gente tem um ganho aí E sistêmico. evita Evita outras vários intercorrências. desdobramentos, né? Às vezes o paciente fica anos, Gasgamentos, né, lá esperando uma forma de ir ao dentista. Hoje em dia não precisa de Dentista mais, vai. O dentista vai, né? Exatamente. Gente, eu quero aproveitar vocês duas mais um pouquinho para essa questão do zumbido, que eu tô com dificuldade de fazer uma relação de uma conexão de uma coisa com outra. Eu não, se eu tivesse um zumbido no ouvido, eu não sei se eu procuraria. Vocês duas? Normalmente, ele procura o otorrino, paciente de zumbido, Sim, o primeiro exatamente. profissional, ele procura o otorrino, e lá faz os testes de audiometria, Sim. tem outros testes para poder descartar qualquer situação no âmbito do otorrino que faz. Tá. Um dos fatores que a gente consegue entender o porquê desse zumbido é se eu coloco os 2 dedos aqui, ao abrir e fechar, eu vejo que essa articulação, ela tem um íntimo contato ali, Sim. né? E todo mundo já ouviu falar da labirintite, Sim. o labirinto e outras partes, outras pecinhas muito delicadas Sim. que a gente tem. Então, se essa articulação está fora de posição, essa bolinha que a gente sente dentro do ouvido, ela vai estar tocando em áreas do ouvido Tá. que não é para tocar. Daí o zumbido. E ok. outra coisa que a gente também não comentou é a questão da dor de ouvido também. Dor né? de ouvido. Às vezes o paciente Ah, acha que tem é paci- dor de otite ouvido. direto, e não é. Não é, Às vezes é essa relacionada com... articulação que tá ali pressionando. tão pertinho. Aqui, ó. Aqui, ó, a gente aqui a estrutura é fixa, mas essa bolinha aqui, ó, ela fica bem em contato.
aqui com o ouvido. Então, qualquer coisa que essa bolinha tiver um pouquinho mais para cima, um pouquinho mais para frente, ela vai estar causando uma pressão e desestabilizando estruturas muito delicadas e sensíveis. Eu acho ali. que na questão do zumbido, o paciente deve procurar primeiro mesmo o otorrino otorrino para sempre. avaliar, Descartar, excluir, né, sempre, qualquer outro sim. tipo de causa. Sempre, porque aí se a gente tratar também for uma causa de otorrino, o tratamento É, é ineficaz e o sim. paciente fica super Eu acho que frustrado. o primeiro é o O otorrino. otorrino, é ele quem encaminha. Hoje a Ok. gente tem excelentes profissionais em Belo Horizonte, Sim. que eu falo na época da pandemia, eu quase só atendi indicação de otorrino. É Que era o mesmo. povo apertando, pirado, indo para Otorrino. zumbindo, que eu acho que eu tô ficando doida, e a maioria era de apertamento. Olha isso. A gente chegou a ter semana de atender 17 pacientes na época da Nossa, pandemia, gente. com fratura de rachar dente, de tanto apertar, o outro com zumbido, o outro com dor. Dor de o outro. ouvido. Então, assim, canal, né? Tem o dente que aperta muito, ele dá canal. Então, às vezes, o dente não tem uma cárie, uma restauração e deu Sim. canal por apertamento. Uhum. É uma Ai, força, não, gente, né? dá para evitar, né? Dá pra pra aquele evitar. probleminha Muito, chato, dolorido, Muito, né? e que deixa a pessoa mal-humorada. Deixa, Né? Quem deixa. convive com o paciente. É porque é uma dor que é o Diária, dia todo, né? constante. Ela é Constante. incapacitante, né? Porque Exato. quando chega nessa dor de cabeça, E então aí dor começa a tomar cervical, muito tudo. remédio, o remédio tem efeito Outras, colateral, e aí eu tô O com limiar de sono, dor eu não quero altera. fazer, né? Ai, gente, eu adorei Foi muito conversar com bom. vocês, adorei esse programa e ver que tem intervenções que são simples, né? Exato. Que não, e dá para É resolver trabalhar, descobrir a causa. a causa Né? e Não é simples quando eu fico apagando incêndio, operação isso, tapa-buraco. sintomas só, né? A gente falou de diversos sintomas. Se for um fármaco, como você disse, Exato. para cada sintoma desses, não dá. É saber encaminhar, né? Vamos, Exato. E trabalhar Ai, gente, junto. que ótimo. Então, vamos trabalhar junto. Vamos trabalhar. Ah, E obrigada. hoje a gente falou de um tantão de coisa junto e à Foi. medida que quem acompanha o canal quiser de um tema mais específico, a gente consegue Eu acho que aprofundar. vai precisar, viu? Exato. Vocês voltarem para a gente ir abordando outras questões também, essas também que a gente já falou aqui de maneira mais profunda. E a pessoa pode fazer perguntas, né? E eu quero que vocês falem também onde é que vocês estão. Odontolite, aí se vocês quiserem, o pessoal também particular. Odontolite, eu vou pedir ela para compartilhar o nosso Instagram. Sim. Hoje a gente tem duas linhas, né, de atendimento, que é uma focada na gerontologia, odontogeriatria e odontologia domiciliar, sendo que hoje a gente faz o atendimento da geriatria também no consultório, Sim. né? Tem pacientes que a gente começou com atendimento em casa e hoje também que ótimo. estão indo ao consultório, acham bom Fantástico. demais ir lá Sem passear. dúvida. É uma delícia conversar, lá. pois é. E tem a parte da odontolite, onde a gente faz toda a parte de reabilitação oral, cirurgias avançadas. Temos na clínica o tratamento com a sedação, que é um tema legal depois de trabalhar da fobia do tratamento odontológico. Sim, tá? Que quase excelente. ninguém sabe dessa linha. A gente tem lá o bloco cirúrgico. Então, Rebeca vai compartilhar aí com vocês. Ótimo. E eu também me coloco super à disposição para esclarecer aí qualquer dúvida que tenha ficado nesse tantão de assunto. Ótimo, muito assunto. Então, odontolite. Odontolite, estamos na Getúlio Vargas, no Funcionários, próximo a São Domingos. Joia. Tá? Aproveita e toma um sorvetinho. A minha fica a Neurovida Fisioterapia, que fica na Avenida do Contorno, 9969, né, na região do Barro Preto, próximo ao Hospital Felício Roxo. Ótimo. Lá a gente atende a gerontologia e uma clínica voltada para distúrbios do movimento, né? Que são pacientes com Parkinson e outras alterações como distonia, né? Entre outras. Quero muito falar sobre o Parkinson também. A gente tem esse projeto aí tá de à abordar disposição. algumas doenças que... Vai ser um prazer. Não ela é? entende Tudo. profundamente, Que ótimo. Esse eu quero Mas pelo vir pra sorriso ter de verdade. ouvido. Que ótimo. A gente é uma Tá clínica combinado. especializada mesmo na doença de Parkinson. Sim. Que ótimo. Obrigada. E tem o Instagram. Tem o Instagram, que é Fisioterapia Neurovida. E o seu é aberto ou não? O meu é pessoal aberto também. Tá. É Flávia Bispo. Eu tô seguindo você. O da clínica é o Odontolite BH, tem o da geriatria também, que é o Odontolite BH. _, odontogeriatria, viu? E temos o WhatsApp, que é o 31988363148, e o fixo 3227-3148,
que a gente também pode esclarecer. Gente, uma pessoa que sabe o número de telefone de cor. Né? Cognitivo tá ótimo, hein? Tá aprovada. Ah, que joia. Obrigada. E o nosso aqui, né? Vida Louca, _Mente Sã. Acompanha lá também e vai participando dessa conversa aí com a gente. Agradeço Muito demais obrigada. essa oportunidade de levar esse conhecimento que Sim. poucas pessoas sabem. A verdade é essa. É, É uma pois coisa é. muito estudada, com equipes maravilhosas, mas o cidadão comum aí que eu Onde falo, tem que chegar. Sim. até chegar nele, tem que chegar. Tem que chegar. Eu também É, gostaria muito faz de sentido. agradecer, Rebeca, Priscila, pelo convite, Isso. né? Foi um prazer estar aqui. Ai, que Olha, ótimo, foi gostoso, muito não é? É muito um bom. bate-papo delicioso. Muito Voltem, bom. por favor. Obrigada, Beijo, pessoal. obrigada.